Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que privilégio nós estarmos aqui diante da Palavra de Deus para aprendermos mais um pouquinho sobre ela, não é verdade? E eu espero que você esteja bem, sob a paz, sob a direção de Deus. Então nós estamos aqui e pedimos a Deus, fala Senhor, precisamos, carecemos ouvir a Tua voz. E o título de hoje é Até Quando, Senhor? E eu tirei essa meditação lá de Abacuque, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Quando Abacuque diz para o Senhor, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque está angustiado, está desesperado. Ele continua dizendo que há tanta iniquidade, tanta opressão, destruição, violência diante dele. E no versículo 4 ele diz, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Era mais ou menos por volta de 600 a.C. O rei de Judá era o rei Joaquim, e ele não seguiu os caminhos do seu pai Josias. Muito pelo contrário, ele era um rei vaidoso, arrogante, era um rei corrupto, né? E o que acontece é que ele se uniu, e na realidade ele se tornou subordinado do rei egípcio, o faraó Neco. E por conta de tudo isso, os impostos eram muito pesados. E o povo estava numa situação de calamidade. Abacuque, então, ele clama ao Senhor. E Deus, então, responde. Abacuque 1, 6 a 11, Deus fala, olha, Judá vai ser castigada. E ela vai ser castigada, e eu vou usar para castigar Judá, o povo, os caldeus, os babilônios. Daí que Abacuque fica angustiado, mas como, Senhor, esse povo é um povo terrível, é um povo pavoroso, é um povo mau, é um povo cruel, eles vão castigar o povo de Judá, o meu povo. Daí Deus falou, e eles vai chegar a hora deles também. Vai chegar o momento em que os caldeus serão punidos, abatidos pela sua soberba. Eu não sei se você já passou por momentos em que você falou até quando, Senhor, né? Davi também, ele passou lá, quando você vê lá em Salmos, capítulo 13, né? Ele diz assim, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, né? Por 4 vezes ele está desesperado, rei Davi. Eu não sei se você já passou por isso ou está passando. Você ora, você clama, você está colocando a sua causa na presença de Deus e as coisas não acontecem, está tudo em silêncio. E Abacuque, então, ele diz assim, algumas coisas para mim e para você, que me ensinam o que fazer nesses momentos. Às vezes é medo, é ameaças de desemprego, doenças, de relacionamentos difíceis, né? Divórcio. Há tantas coisas que às vezes podem perturbar, né? Pode assim, deixar a nossa vida realmente numa situação tão calamitosa como o povo estava naquele momento. Então Abacuque, ele me ensina, diante de tudo que ele falou, diante do que Deus falou, ele diz assim, eu vou me colocar na torre de vigia, lá em Abacuque 2:1, e eu vou colocar sobre a fortaleza, a torre de vigia, né, num lugar alto, com uma visão panorâmica. Ele fala, eu vou ficar ali, eu vou ficar esperando, né, para ver a resposta que eu vou ter a minha queixa, eu vou ficar vigiando ali. Ah, meus amados, eu aprendo que no momentos de calamidade, assim como Abacuque, eu devo ir para ficar em silêncio, né? Clamar sim, mas ficar esperando a intervenção, a resposta do nosso Deus, com o coração quieto, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Como Abacuque, eu tenho que me apegar ao Senhor, né?
O caminho de Deus é imprevisível, ele não segue, né, a minha formatação, o meu padrão, a minha cartilha. Deus, ele tem caminhos imprevisíveis, diferentes, assim como ele usou os caldeus, né, para ensinar uma lição para o povo de Israel. Às vezes ele levanta até ímpios, né, para me ensinar alguma coisa, às vezes para me moldar, para me ajudar também, né. Se você vê que a porta se fechou, a porta se abriu, né, creia. Se você está orando, se você está buscando a vontade de Deus, é permissão de Deus. Creia nisso, porque nada nem ninguém tem autoridade sobre a nossa vida. Às vezes a gente reclama, né? Porque isso aconteceu, porque o patrão me despediu, porque isso, né? Perdi isso, perdi. Saiba que toda a nossa vida está sob o comando de Deus. Nada acontece por acaso. Se nós estamos colocando nossa vida no altar dele, nada acontece por acaso. Se as portas se fecham, se as portas se abrem, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Foi isso que Abacuque estava falando para o Senhor. Abacuque, então, começa a descansar, a vigiar e a ficar na torre de vigia da oração, a descansar no caráter de Deus. A gente realmente precisa tirar os nossos olhos dos problemas e olhar para o Senhor. Em silêncio, Senhor, olha, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me falar, Pai. É interessante que lá em Abacuque 3, versículo 2, Abacuque tem uma oração, né, do capítulo 3, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor. E é interessante que na linguagem de hoje, Abacuque, ele relembra tudo que Deus já fez, né? Aqui fica bem claro, ele fala assim, 3:2, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Então ele se coloca, o Senhor é o Deus que fez maravilhas para o nosso povo no passado, continua fazendo, faz agora, Senhor, né? Ele relembra o que Deus já fez, ele começa a lembrar algumas coisas, né? Ele vai remexendo, né, o baú da memória, da história do povo dele. Como nós precisamos fazer isso também. Você tem um baú de memória? Eu tenho recomendado, né, que a gente faça um arquivo lá no computador ou no caderno e vai colocando tudo que Deus já fez na tua vida. Esse baú de memória, num momento como esse, fortalece a nossa fé. No momento de dor, de calamidade, de imprevistos, momentos que a gente se assusta, vai lá para o caderno de memória, lembra o que Deus já fez, o quanto que Ele tem feito, o que Ele tem cuidado. Lembra das suas promessas. É tão importante isso. Eu recomendo que você faça. Então, tudo que Deus já fez na tua vida, vai anotando, vai que você sentiu Deus falando. Isso aí, né? Eu falo que aí, quando você vai para esse caderno, para esse arquivo, é a mesma coisa você ir para a academia, né? Vai ser um halterofilismo da fé. A tua fé vai sendo fortalecida, não é verdade? Outra coisa linda que eu aprendo nesse texto, lá em Abacuque 3,16, ele fala, eu ouvi o Senhor, meu Deus, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio teve esperar o dia da angústia. Ele fala, eu ouvi a tua voz, meu Deus. Não dá para ficar indiferente quando Deus fala através da sua palavra, através das suas mensagens. Não dá para ficar indiferente do mesmo jeito. É Deus falando. Lá em Abacuque mesmo, capítulo 2, versículo 20, diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Nós temos que clamar, mas nós temos que nos aquietarmos, confiando no caráter de Deus. Nosso Deus é tremendo, é um Deus de poder e graça.
É isso mais ou menos que eu sinto em muitos momentos, né? A gente fica maravilhado de ver a grandeza do nosso Deus. Conta-se que Georg Handel, ele viveu por volta de 1600, 1700, era um compositor alemão. E ele era muito famoso, mas teve um momento da vida dele em que ele ficou doente, solitário, cheio de dívidas. E ele é chamado por um lorde para fazer um musical, né? Um musical beneficente. E ele então pede como ajuda para Janis, né? Alguns textos, um tema. E ele recebe uma seleção de versículos do Velho e do Novo Testamento. Conta-se que em 3 semanas ele então escreveu essa grandiosa obra, que é Aleluia de Handel. Em 3 semanas, Messias, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele reinará para sempre e sempre. Conta-se que o rei George da Inglaterra, quando ouviu essa música, ele ficou tão maravilhado, tão impactado, que ele se levantou. E todo o povo, então, se levantou com ele. E até hoje, quando essa música toca, né, nas igrejas, nas catedrais, o povo ouve de pé. Senhor do Senhor, Rei dos Reis, é tremendo demais para nós, não é verdade? Esse é o nosso Deus, um Deus santo. E Abacuque, então, ele aprende, né? Como está ali, como Deus recomenda. Abacuque, o justo viverá pela fé, não pelo que ele está vendo, pelas circunstâncias. E ele, então, faz essa poesia no capítulo 3, versículo 17 a 19. E ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do abismo, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A corça, ela tem os pés muito frágeis, muito pequenos, e o que acontece é que elas andam sobre pedras com uma leveza, com uma graça, com uma elegância tão grande. Então, eu aprendo que não importam as circunstâncias, como cristão, como filho de Deus, eu não posso perder a compostura quando eu estou sobre pedras, sobre caminhos árduos, eu não posso perder minha dignidade. Abacuque, Davi, eles não podiam fazer nada, não tinham o que fazer. Era clamar, orar e aquietar o coração, esperar no Senhor. Aquieta o teu coração. Eu não sei o momento que você está vivendo. Diz para você mesmo, se aquiete, fica quieta, espera no Senhor. A demora só existe no coração do homem. Aqui no capítulo 2, versículo 3, diz assim, que no tempo determinado o Senhor vai responder. Mas ele diz assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas ela não falhará, ela não tardará. Creia nisso. A demora só existe no meu e no seu coração. Deus faz tudo no devido tempo. Que Ele possa encher o meu coração e o seu coração com muita fé no seu caráter. Que a nossa esperança, a nossa alegria esteja nele, não em coisas, não em pessoas. Que a gente possa realmente crer que Ele é o nosso Deus, o nosso Rei, o Rei sobre toda a terra, um Deus soberano, um Deus que está no controle, Deus Altíssimo,